Então, diariamente eu entro em contato com isso, sabe? Atender os enlutados me mostra o quanto a vida é frágil e o quanto a gente pode estar do outro lado a qualquer momento. O luto, ele é um processo, a perda, né? E o luto se inicia logo que inicia, assim, então, a perda, né? Logo depois da perda, que afeta todas as nossas esferas, né? Então, o enlutado, ele chega com questões de queixas físicas, né? Então, dores, né? Sentimento de culpa, sim, a gente, né, ouve muito. Então, como que você pode ajudar? O silêncio e o apoio nas tarefas diárias ajudam e auxiliam muito as pessoas. Sim. Então, esse processo ele pode ser muito acolhedor. O silêncio pode ser muito acolhedor. Aos 45 anos de história, o Grupo Bom Pastor escolheu se renovar, ampliar seu propósito e levar cuidado para todas as dimensões da vida. Sempre estivemos ao lado das famílias nos momentos mais delicados, mas entendemos, ao longo do tempo, que cuidado e acolhimento vão além da despedida, devem estar presentes em todas as etapas de nossa jornada. Por isso, 2025 marca um novo ciclo. Com a Bom Pastor Multiassistência, queremos estar ainda mais próximos, apoiando você em diferentes momentos. É com esse olhar para a vida, suas transições e transformações, que hoje tenho a honra de conduzir uma conversa especial com 3 grandes psicólogas, especialistas em um tema essencial. Agora, o que faço de minha vida sem você? Uma pergunta que surge diante da perda de um ente querido, do fim de um relacionamento, da despedida de um animalzinho que foi nosso anjo da guarda por longos anos. Enfim, a mudança é inevitável. O tempo passa, queiramos ou não, e as perdas fazem parte deste processo. Aprender a lidar com elas é um desafio constante. Com esse espírito de reflexão e troca, nasce hoje o Bomcast, um espaço para temas que ampliam horizontes e contribuem, através de conhecimento sólido e qualificado, para uma vida melhor. Uma vida com tudo de bom. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Bomcast. É hora de começar o nosso primeiro Bomcast e o assunto de hoje é muitíssimo interessante. Estou ao lado aqui de 3 psicólogas especializadas em luto. Interessante dizer, eu disse no início, na nossa leitura institucional, agora, que faço eu da vida sem você? Essa pergunta nos remete à presença de uma ausência. Nós vamos falar sobre luto. Sim, essas 3 brilhantes profissionais que estão aqui comigo vão conversar um pouco com a gente a respeito desse tema que muita gente evita, muitas pessoas já passaram por esse tipo de situação e é interessante que nós toquemos num assunto que até então era visto como tabu. Hoje é mais comum nós observarmos as pessoas falando a respeito desse tema. Tenho aqui comigo na mesa Flaviana Pereira, fundadora do Instituto de Apoio ao Luto do Grupo Bom Pastor, Priscila Bueno, especialista em luto, psicóloga também, Flaviana, e temos aqui ao lado a nossa Érica Mendes, psicóloga. Todas as 3 atuam à frente do Instituto de Apoio ao Luto. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, Flaviana, contigo, porque você fundou o Instituto, né? E eu gostaria de saber o que é que te levou a escolher a psicologia e, sobretudo, o que é que lhe chamou a atenção para a questão do luto. Certo. Bom, a psicologia sempre foi uma paixão
Eu sempre gostei, tive curiosidade para entender um pouquinho como as pessoas, né, funcionava. Quando eu era criança, eu era uma criança que eu tinha alguns medos, então depois na psicologia eu acho que eu fui buscar um pouquinho a causa disso tudo. Então eu sempre me interessei pela psicologia. Com relação ao luto, o luto ele sempre, de certa forma, esteve inserido na minha vivência, na minha vida, no meu cotidiano. Então, desde pequenininha, né? Então, a gente chegava na funerária e aí a hora que meu pai parava o carro, ele falava, olha, agora respeito e silêncio. Então, a gente tinha que embutir isso. Eu era pequenininha, eu tinha 6, 7 anos. E a gente entrava pela funerária e eu via as famílias sendo atendidas ali. E aquilo, de certa forma, mexeu, talvez ficou guardado ali dentro de mim, porque eram famílias emotivas, muitas vezes, né, até em surtos, chorando pelas suas perdas. Sim. E eu olhava, eu não compreendia, porque eu era uma criança, mas aquilo ficou dentro de mim. E depois, né, os anos se passaram, sim, eu fui cursar a psicologia, e o luto veio à tona na minha vida nesse sentido. Todos os casos da faculdade, para mim, vinham os casos de luto, né? A temática luto. Então, eu fui me aprofundando a respeito disso. E quando nós fundamos o Instituto de Apoio ao Luto, eu acho que eu resgatei um pouquinho isso que estava adormecido dentro de mim. Essa vontade de poder ajudar essas famílias que tanto eu via ali, né? Quando eu era criança. E eu não, né? Naquele momento, você não pode fazer nada. E depois, eu falei, não, agora é a hora da gente poder amparar, né? Acolher essas famílias que passavam ali, que estavam nesse momento tão vulnerável, tão difícil. E o Instituto, não sei se você já disse, me perdoe, mas foi fundado em que ano mesmo, 2014. Flaviana? Já tem uma história, não, já Flaviana? Tem, já são 11 anos já de acolhimento, de cuidado, de amparo. E essa frase do seu pai, do cuidado, do silêncio, ela ainda está dentro de você, sim, você sente isso? Sim. Vamos conversar um pouquinho agora com a Priscila Bueno. É importante entender como as pessoas chegaram até esse lugar, né? Priscila, por que a psicologia? Por que o luto? Então, a psicologia é um sonho de adolescência, né? Então, sempre me interessei, sempre tive vontade de cursar psicologia, né? Eu achava muito interessante conhecer um pouco sobre comportamento humano, a mente humana, enfim, era algo que eu sempre gostei, assim, né? Sempre me interessei. Quando eu consegui, enfim, né, cursar psicologia, eu me interessei pelo luto, por esse tema, logo no primeiro para segundo ano do curso, eu comecei a fazer iniciação científica, então eu fui pesquisar sobre luto infantil. Então, eu queria entender um pouco como que era esse processo, né, nas crianças, o que poderia ser feito, né, para poder acolher, para poder amparar, para poder cuidar. E eu sempre falo que a morte, ela me causou muita curiosidade, né, de entender mesmo como que o ser humano vive, né, o ser humano é o único que sabe, tem a consciência da sua própria finitude, né, isso causa uma certa angústia em nós. Né? Então, eu fui estudar porque isso me trazia muita curiosidade mesmo, de entender para poder cuidar. Né? Então, eu sabia que eu queria ir por esse caminho. Em algum momento a gente entende ou você ainda está nessa busca? Eu acho que essa é uma busca eterna. Né? Eu falo que depois que a gente se forma em psicologia, eu falo, né, dentro da psicologia, que é o que eu vivencio, a gente nunca mais para de estudar. Sim. Né? Então, Agora eu vou conversar um pouquinho com a Érica Mendes. Érica, e a sua história? Cada uma aqui chegou à psicologia pelo seu motivo, né? E cada uma aqui chegou à psicologia, ao luto também pelo seu motivo. Eu gostaria de que você contasse também um pouco da sua história com a sua escolha profissional. A psicologia, ela sempre fez parte da minha vida ali, desde a adolescência também, já era uma opção, né? Mas quando eu iniciei a faculdade de psicologia, a minha intuição e o meu intuito ali era trabalhar com educação, porque eu sou pedagoga, trabalhei muitos anos em escola e queria ajudar e auxiliar crianças, porque eu trabalhava em comunidades carentes, então via a necessidade social, né, da gente ajudar as crianças ali. Então eu falei, nossa, a psicologia vai trazer muitos benefícios para as crianças, né? Então o meu intuito inicial sempre foi esse. Eu tenho até uma pós em psicologia escolar, mas o que acontece? Quando eu estava terminando o primeiro ano de psicologia, eu engravidei.
E eu tive uma perda gestacional com 26 semanas de gestação. E essa perda gestacional, ela foi carregada, assim, de muitos processos. Violências obstétricas, negação de lutos. Por quê? As pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com esse tipo de perda. É o que se chama de luto não reconhecido. Ainda existe? Isso. Sim, muito. É muito visto, né? O luto invisibilizado, né? A mãe que não tem um filho no colo, que é do colo vazio, mas ela não é reconhecida como mãe, né? Nós sabemos bem disso, isso é muito dolorido. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui procurar ferramentas para que eu pudesse cuidar do meu próprio processo. Porque eu não encontrava nem profissionais, porque infelizmente a gente tem muita dificuldade de encontrar especialistas, né, nesse processo. Então a importância de cada uma de nós aqui estarmos dedicando o dia a dia, o estudo e se especializando cada vez mais nessa área. Que interessante. Flaviana, olha, você escolheu bem as suas parceiras de trabalho, viu? Parabéns, cada uma através da sua história chegou de uma forma muito humana, né? A esse tipo de trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Flaviana. As pessoas associam luto só à perda por morte. Sim. Isso um dia eu conversei com você, eu tive a oportunidade de ter uma conversa e você me falou, não, Onassis, luto não se refere só à perda de um ente querido, à morte de alguém que amamos. Sim. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento um pouco sobre o que é luto para quem trabalha com luto, para que as pessoas entendam um pouco a respeito disso. Sim, nos meus atendimentos, Onassis, eu gosto muito, né, assim como as meninas aqui, de desenhar. A gente usa alguns recursos, né? Então, a gente faz desenhos, faz associações, porque o luto, ele é algo tão complexo, né? Tão confuso. Então, eu tento sempre fazer alguma associação para os meus pacientes, para que eles consigam, pelo menos, concretizar um pouquinho da grandeza, né, desse processo que é o luto. Então, se a gente pudesse fazer uma associação, eu gosto muito da associação que o luto é como se fosse um assalto. Então, ele vem de uma maneira inesperada, ele arranca aquilo que é mais significativo na sua vida. E, além disso, a gente tem outras perdas que acontecem, são as perdas secundárias que a gente fala, né? Então, o sol perde o brilho, né? Os dias perdem a sua graça, os planos, né? Eles mudam, Eles mudam. A nossa rotina, que é conhecida, que às vezes a gente, né, até reclama muito da nossa rotina, mas quando a gente perde ela, a gente sente falta dessa rotina que é conhecida, que é confortável. Então, existem várias... A função, às vezes, que você executava nessa família também é levado da gente. Então, muita coisa é tirado. Então, eu costumo fazer essa associação como um assalto, realmente. E um exemplo que você poderia dar, eu vou lhe dar um exemplo. Alguém que está muito bem em sua profissão, passa por uma condição de saúde difícil e se vê obrigada a deixar de exercê-la. Isso pode ser considerado luto? Com certeza. Tudo que a gente tem vínculo e que seja algo ou alguém, né? E que é importante para a nossa vida, faz sentido para a nossa vida. Quando nos é tirado, a gente vai sem lutar. Então, o que é esse processo de luto? É um tempo que eu preciso para eu me reorganizar, para eu me readaptar, para eu me reconstruir, para eu conseguir assimilar tudo o que aconteceu, elaborar todas essas perdas, né? Que uma perda traz. Então, é esse tempo. E esse tempo, ele é individual, ele é único. Cada pessoa tem o seu. E nós estamos, então, a vida toda em processo fazendo esse processo que interessante. Priscila, o que não se deve dizer para uma pessoa que está vivendo um luto por morte? Tem muita gente que diz bola para frente, ou então a própria Érica mencionou agora há pouco essa coisa da mãe que perde um filho precocemente, tenha outro. Você é nova ainda, né? Você é nova. Você é nova, terá outros filhos que nunca substituirão aquele. Quais as piores coisas que se podem dizer para uma pessoa no momento desses? Então, vale ressaltar que a primeira coisa assim, né? Quando a gente está diante de um sofrimento, quando uma pessoa está diante do sofrimento da outra, desperta um certo desespero também. Então, por mais que tenha boa intenção, porque às vezes a pessoa não sabe como acolher o enlutado, né? Não sabe o que dizer. Então, frases como, vai passar, ou então,
poxa, você vai ter outros filhos, né? Ou então ele estava muito velhinho, estava sofrendo, agora está num lugar melhor. Então, essas frases, né, que geralmente os enlutados ouvem e trazem pra gente também, né, em clínica. Sim. Isso é uma forma de... A gente entende que é uma forma certa, né, de carinho, pode ser, né, de acolhimento, mas acaba invalidando a dor dessa pessoa. Sim. Né? Ou então fica aquela disputa. Eu lembro quando eu perdi minha avó, nossa, eu passei isso, aquilo. E fica fazendo, né, essas comparações. Então, evitar comparações, né? Evitar essas frases de vai passar, o luto vai passar. Ou então fala sobre as fases também, né? Muitas pessoas trazem isso. Então, evitar algumas falas dessas, né? Importante. A propósito disso, Érica, o que cabe numa hora dessas? O silêncio é bem-vindo? Que palavras podem ser úteis? Fazer algo por esse enlutado pode ser mais útil do que eventualmente dizer coisas? Dá para ter uma ideia do que alguém que esteja em casa vivendo um processo como esses, preocupado ou preocupada com alguém que esteja enlutado em família, algo que ela possa fazer, algo que ela possa dizer, que possa ser significativo num momento tão delicado quanto esse? Sim, no processo de luto, né, a gente tem muitos aprendizados. E quando a gente trabalha com o enlutado e com a rede de apoio em si, a gente trabalha também com a psicoeducação. Então, o silêncio nesse processo, ele chega a ser muito acolhedor, né? Então, quando eu não sei como acolher aquela pessoa, o que eu tenho que fazer por ela, me ajuda. Às vezes, estar próximo, estar com ela lado a lado já está ajudando. No silêncio, na companhia, no processo diário ali, dizendo assim, olha, eu estou aqui com você, tá? Eu estou aqui presente. Se você precisar falar, eu estou aqui, eu vou te ouvir. Mas se você não quiser falar, eu também estou aqui. Tornar-se disponível. Exatamente, né? E principalmente quando o luto afeta, como a Flaviana trouxe, que é essa questão da adaptação da rotina, né? A rotina muda, a vida diária muda. Então, a gente tem que fazer o quê? Eu não sei, de repente, eu perdi a minha identidade. Eu não sabia se eu era mãe. Né? Eu perdi minha filha. Sim. Então, eu precisava do quê? Às vezes, alguém que fizesse uma comida, levasse para mim, porque eu não tinha força para fazer a comida. Eu tenho mais 2 filhas, então, dentro da minha dor, eu tinha que acolher as minhas filhas dentro da dor delas também. Então, por exemplo, eu não tinha força para fazer uma comida, às vezes fazer uma feira, um mercado. Então, como que você pode ajudar? O silêncio e o apoio nas tarefas diárias ajudam e auxiliam muito as pessoas. Sim. Então, esse processo ele pode ser muito acolhedor. O silêncio pode ser muito acolhedor. E, Onassis, o ser humano, né, de modo geral, a gente tem uma necessidade, parece que assim, na verdade é um desconforto que a gente sente quando a gente acessa a dor do outro. Então, quando alguém fala para você, eu não estou bem, parece que quem está ouvindo aquilo, né, no seu interior ali, parece que você tem uma necessidade, uma cobrança, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa, né? Eu preciso resolver essa dor dele, né? A gente tem uma inquietude, e isso é do ser humano. E, na verdade, não é por aí. Na verdade, o que ele precisa, às vezes, é de um abraço, né? Ele precisa ser escutado, ele precisa uma companhia. Eu achei que a Érica colocou muito bem, Flaviana, quando ela comentou sobre estou aqui, né? Estou aqui à sua disposição. E às vezes é muito isso. Às vezes a gente fica muito preocupado. O que eu falo? Sim. Pergunta para o enlutado o que ele precisa. Exatamente. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar, mas eu não sei como. O que eu posso fazer? É sempre a nossa dificuldade de ouvir o outro. Ouvir sem julgar. Sim. Né? Que é muito... E principalmente quando se fala de dor, né? Sim. Nós vivemos uma sociedade que não tolera sofrimento, não tolera dor. Então, é o que a Flaviana está falando. Eu tenho que solucionar. O luto não é um problema ser solucionado. Olha, não estava na pauta, mas olha que curioso. Nós vivemos num tempo, a Érica tocou num assunto muito relevante. Nós vivemos num tempo da aceleração de tudo, com os aplicativos que nos facilitam a vida, as pessoas não têm tempo para nada, todo mundo trabalha em excesso, e eu sinto, pelo que vocês estão dizendo, a sensação que eu tenho é que esse trabalho
do luto, elaboração do luto se dizia, né? Não sei se diz mais dessa forma. Ele é um pouco artesanal, né? Um trabalho de cuidado, é um dia depois do outro, né? Tanto para a pessoa enlutada quanto para os que a cercam e até para vocês profissionais, não é isso? Sim, é um outro tipo de tempo, né? Não é o tempo cronológico. Né? É o tempo da pessoa. É você se readaptar a tudo isso, né? Sim, então não vai ser da noite para o dia, né? Isso leva tempo. A gente fala muito sobre elaboração, ressignificação, readaptação. Sim, né? sim. E tirar essa superação, né? Que a gente vê muito isso. Eu comentei isso hoje com alguém. Me mandaram algo a respeito e eu falei, jamais, quem sou eu, né? Vocês são os especialistas, mas luto é algo que não se supera, né? Sim. Essa palavra não é adequada quando fala se fala assim em que luto. não é uma competição, né? Então não tem que você superar no luto. Sim. O luto é tão complexo, é tão, né, tão íntimo, é como uma impressão digital. Cada um vai apresentar a sua própria forma de agir e reagir. E isso não quer dizer que a pessoa vá voltar a ter uma vida próxima à normalidade, nada disso, né? Só que o luto fará parte constitutiva dessa pessoa. Talvez isso, aquela vida de antes ele não tenha mais. É uma outra vida, né? Exatamente, mas é aquilo, é integrar essa dor nessa nova vida. Sim. Então eu não vou conseguir resolver essa dor, mas eu vou integrar ela na minha vida. Vai ter momentos que ela vai vir mais latente, mais forte, e eu preciso cuidar dela. Vai ter momentos que eu vou conseguir seguir a minha vida. Então é ela fazer parte, ela é sua companhia agora, né? Um parêntese bem rápido, eu me lembro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes fazendo uma palestra enlutada pela mãe, ela dizendo que ela estava ali procurando um lugarzinho para que a mãe dela passasse a morar dentro dela. Eu achei isso muito bonito. É lindo. A próxima pergunta é para você, Priscila. Você falou sobre as crianças, eu vi que você tem um trabalho lindo com as crianças na sua, né, na sua salinha, você me mostrou as fotos, e eu gostaria de saber como é que se deve falar sobre luto com crianças. Existe uma receita pronta? Há diferentes formas de se trabalhar dependendo da idade. Aquela coisa dos pais dizerem que quem se foi virou uma estrelinha, tudo bem ou não. Como é que um pai, uma mãe fala sobre a perda de alguém simbolicamente muito importante para aquela criança? Então, eu gosto de partir do princípio que a criança, ela tem a capacidade de amar, né? Então, ela vai sim lutar, né? O amor e o luto, eles estão juntos, né? Eles são faces da mesma moeda, como diria o nosso grande teórico Parks, né? E as crianças, elas sim lutam, mas dependendo, claro, né, da idade em que elas se encontram, da fase do desenvolvimento, elas vão apresentar como elas estão lidando com essa ausência, né? Então, o luto para a criança fala muito sobre a ausência também, né? E aí os cuidados, né? Evitar frases como virou uma estrelinha, né? Ou então está descansando, ou está dormindo, foi viajar. Né? Então, evitar essas frases, né? Trazer muito real, concreto, a morte. Morreu. Então, falar que morreu parece que é assustador. Né? Mas é natural. É natural. A morte, ela faz parte, né, da nossa vida. Então, a gente poder abrir isso para a criança também é importante. Ela vai entender, a gente vai falar numa linguagem que ela entenda, mas a morte, essa concepção, esse conceito do que é a morte, ela vai desenvolvendo ao longo do processo dela de desenvolvimento. Mas você falando morreu, ela vai compreender aos poucos, né, de acordo com o desenvolvimento dela e também com esse apoio da pessoa responsável por ela, né, ela vai compreender o que é essa morte. Que quem morreu não volta. Né? Então, por exemplo, falar para a criança, ele foi viajar. Poxa, mas ele não vai chegar nunca. Aí ele está dormindo. Aí você pode desenvolver o medo dessa criança de dormir também. Meu avô estava dormindo e não voltou mais. Né? Então, tomar esses cuidados, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso. A estrelinha, né? Que se fala muito. Né? Por que não trazer para perto de si? Né? Agora está aqui, dentro do seu coração, dentro das suas lembranças. Sim. A gente fala tanto sobre a importância de cultivar as lembranças no processo de luto. Né? Como que ela vai, um dia que tem sol, um dia que está chovendo, cadê a estrelinha? Né? Então, se está aqui dentro do seu coração, vai estar aqui para sempre.
Perfeito, Priscila. Eu tenho achado tocante esse podcast até aqui. É um conteúdo de extrema relevância. Você que eventualmente estiver nos ouvindo, que estiver nos assistindo através do YouTube, se você puder curtir, compartilhar, ter a delicadeza de curtir esse conteúdo, compartilhar. É importante que ele chegue a muitas pessoas que podem precisar desse tipo de conhecimento. Nem todas as pessoas têm acesso a profissionais qualificadas, deveriam ter, mas nem todas as pessoas têm acesso a profissionais tão qualificadas quanto essas. Elas trouxeram aqui informações que são valiosíssimas. E olha que importante, nós estamos falando que a Bom Pastor está numa nova fase, agora multiassistência, nós temos muitos serviços e produtos ligados à vida, nós queremos levar esse cuidado e acolhimento para a sua vida, para a sua existência, mas já que estamos hoje falando em luto, nós vamos falar sobre bom descanso. Nós temos as duas modalidades de plano, nós temos o plano essencial e o total mais, e você saiba que se for associado da Bom Pastor e se infelizmente passar por uma perda como essas, você será atendido com cuidado, com dignidade. Eu gosto de chamar de atendimento compassivo. É melhor do que meramente um atendimento humanizado. E para que vocês tenham uma ideia, os associados Bom Pastor contam com o apoio dessas 3 profissionais que estão aqui comigo. Todos os nossos associados e associadas que perdem um ente querido tem acesso, seja presencialmente, e como a tendência é que o Instituto cresça, né, ele é financiado pelo Grupo Bom Pastor, isso é importante que se diga, mas todos os nossos associados e associadas têm a possibilidade desse acolhimento, ainda que não presencial, porque elas não estão em todas as cidades. Flaviana acolhe Limeira, Priscila Campinas, Érica Poços de Caldas, mas elas fazem atendimento online. Vejam que interessante, é uma empresa desse ramo que tem essa preocupação, esse cuidado com essa vida que segue com essa grande ferida, né? Com essa coisa tão delicada. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco. No passado se usava o termo luto patológico, né? Me parece que hoje não é mais assim que se fala, talvez luto complicado, mas a pergunta é a seguinte, que eu acho que muita gente nas famílias tem dúvida, e me preocupa também porque o próximo DSM está querendo já, que é o Manual de Diagnósticos Internacionais da Psiquiatria, para quem não sabe, já está querendo patologizar o luto, fazer com que o luto se transforme num transtorno, né? O que é um pouco polêmico. Eu queria, sem entrar na polêmica em si, mas a opinião das profissionais que trabalham todos os dias, o trabalho de vocês todos os dias é com pessoas enlutadas. O que é que vocês acham? Quando é que um luto deve chamar a atenção de uma família? Olha, essa pessoa não retomou as atividades depois de tanto tempo, ela deixou de comer, de se cuidar durante um determinado período, ela perdeu peso, adoeceu, enfim. O que é que pode ser um sinal para a família ficar atenta? Para dizer se aquele luto é patológico, que não é o nome que se usa, é o meu nome leigo aqui, se é um luto complicado que precisa de um apoio psicológico, eventualmente de uma medicação no futuro ou não. Eu acho que, Érica, você poderia nos responder essa pergunta, não? Isso. O luto patológico é uma terminologia que a gente não usa mais, né? Hoje a gente usa o luto complicado. Para tratar o processo da complexidade do luto com um pouquinho mais de suavidade, humanização, né? Há muito tempo, o luto patológico ele era associado à doença. Então, por isso que teve luto patológico. Então, a gente tinha as fases, né, do luto, onde a gente tem uma autora muito famosa, né, a Elizabeth Kubler-Ross, que ela desenvolveu as fases do luto, que eram associadas a esse luto patológico. Porém, o que a gente aprendeu conforme os estudos vão avançando, conforme a gente vai conhecendo, que esse estudo da Elizabeth, ele foi associado a cuidados paliativos. Então, a finitude e morte.
Então, hoje, quando a gente olha para o luto complicado, ele é bem mais extenso que isso. Porque eu tenho que trabalhar a restauração da vida do meu paciente e esse movimento, né, da restauração e da perda. Então, eu não posso só estar na restauração e eu também não posso só ficar na perda. Eu tenho que fazer esse processo, eu tenho que oscilar no processo de luto, né? Eu não posso ficar. Porque, normalmente, o que as pessoas acreditam? O processo de luto, ele é linear. Então, antigamente, as pessoas olhavam, o luto tinha começo, meio e fim. Só que a gente aprendeu que o luto não é assim. O luto, ele faz isso, né? Ele oscila o tempo todo. E quando uma família deve procurar ajuda? Quando a gente passa a não conseguir, eu vou me paralisar. Eu não vou estar na restauração de vida, eu não vou conseguir sair com os amigos, ter uma vida social, não vou conseguir trabalho, às vezes não me alimentar direito. Então, tem movimentos que chamam a atenção, né? Eu não vou conseguir fazer bem esses movimentos. Mas também, se eu fico só na perda, também tenho que ter atenção, porque o processo natural do luto é a oscilação. Luto é movimento, né? Exatamente. A gente precisa ter ação, ele é um processo ativo, né? Ele é dinâmico, e né? o enlutado, ele Exatamente. precisa ter esse movimento. Então, horas ele tá envolvido na perda dele, na dor dele, ele precisa cuidar e olhar para essa dor, ora ele precisa seguir com essa vida. Se ele paralisa totalmente durante em um alguns desses meses, polos, aí Sim. é um alerta pra gente. Tipo, algo, alguma coisa não tá legal. Saudável, a gente pendular, coloca, né? A gente fala. Porque é bem para que a pessoa que está nos vendo ou nos ouvindo, né? Entender, olha, tem alguma coisa errada, é hora de procurar ajuda. Sim. Porque também tem um outro movimento que é um pouco preocupante. Perdeu alguém, vai no médico e toma um remédio. O que vocês acham disso? Existem processos e processos, né? O luto, ele é muito subjetivo. Sim. Ele é único. Então, quando a gente fala de luto complicado, eu tenho que olhar para esse luto. Por exemplo, se eu estou tratando um paciente, vou dar um nome fictício. Se eu estou tratando a Maria e estou tratando o João, e os dois estão em processo de luto, vamos supor, da mãe, eles vão vivenciar esse processo de maneiras diferentes. Então, a gente precisa olhar com cuidado para cada situação. Sim. Então, não significa que eu vou olhar igual e falar assim, os dois precisam, por exemplo, ela não está caminhando bem na perda. Então, a minha preocupação é daquela família que tende a levar o enlutado a um médico, e o médico prescreve o medicamento. E a às pessoa... vezes, Onassi, depende. Por isso que a gente tem que analisar caso por caso. Sim. Mas às vezes o enlutado ele vai precisar desse recurso da medicação, porque às vezes ele não tem condições de lidar. Então ele precisa estar um pouquinho mais fortalecido para poder lidar com esse luto. Diminuir os sintomas que a gente fala, porque o luto ele vem com um monte de reações e sintomas. O que não pode ser é banalizado, Exatamente. É isso? E assim, se ele tiver um acompanhamento, se for, né, preciso, se for, né, a gente tem médicos aí excelentes que estão, né, atentos a vão isso. fazer essa avaliação, Exatamente. Histórico Se for de preciso. vida, né? Eu acho que tem alguns fatores que a gente precisa olhar, né? A gente fala de fatores de risco e de proteção. Exatamente. Né? Então, qual é o histórico daquele paciente? Sim. Né? Então, aquele paciente já apresentava algum sofrimento emocional importante antes da perda? Entende? Então, é muito complicado a gente né, falar deve ou não, né, passar por um atendimento médico, né? Sim. É caso a caso. Sim. Né? Tem momentos que sim, serão necessários, né, algumas intervenções. Né? Mas aí é muito particular, né? Muito caso a caso mesmo. Mas a gente tem aspectos que podem chamar a atenção de quem está ouvindo, né? Insônia, falta de apetite, né? Não conseguir se relacionar, contexto social. Tem vários movimentos que a gente pode observar, né? Não consigo tomar banho. Os cuidados né? básicos, né? Então, você tem que acender as lanterninhas, né? Atenção. Essa dica para quem está ali vivendo. Isso é e na importante. dúvida buscar, né? Buscar uma orientação. Às vezes a gente recebe mesmo em clínica, né? Então, essa semana eu recebi ainda, né? Em clínica, familiares que buscaram orientação para um familiar que está passando por um sofrimento. Né? Então, buscar orientação com o profissional. A gente senta, a gente conversa, orienta, o que está acontecendo, né? Então, buscar orientação. Sim, interessante. Olha, esse podcast é patrocinado pelo Grupo Bom Pastor Multiassistência. Vamos dar seguimento a essa conversa tão agradável e, pelo menos para mim, espero que para vocês que nos assistam e que estejam nos ouvindo em qualquer lugar, a qualquer momento,
esteja assim também. Uma conversa muitíssimo interessante sobre um tema delicado e importante, sobre o qual as pessoas falam muito pouco. Essa pergunta vai para a Priscila, mas ela está aberta para vocês. Assim, quais são as palavras ou frases na experiência clínica de vocês que vocês mais costumam ouvir do enlutado que chega? Há o arrependimento, há um sentimento de culpa por não ter dito algo importante. Que tipo de... Se vocês fossem elencar as palavras que são mais ouvidas, assim, o amor por aquela pessoa que se foi, a saudade, o que é mais ouvido? Quais são as palavras que surgem? No primeiro momento, eu escuto muito uma pergunta que é assim, vai passar? Essa dor que eu tô sentindo, quando isso vai né? acabar? Quando que vai acabar? Porque chega, dói, né? Então, assim... E fisicamente, né? O luto, ele é um processo, a perda, né? E o luto se inicia logo que inicia, assim, então, a perda, né? Logo depois da perda, que afeta todas as nossas esferas, né? Então, o enlutado, ele chega com questões de queixas físicas, né? Então, dores, né? Sentimento de culpa, sim, a gente, né, ouve muito, né? A gente fala dos pensamentos contrafactuais, né? O famoso EC. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Né? Então, o EC gera sofrimento, não é, Priscila? Sim, né? Porque a gente não tem como prever o que vai acontecer. E não tem como julgar a pessoa do passado por como você está, por quem você é hoje, né? Então, eu sempre falo assim para meus pacientes, se for para você se comparar, se compare com o que você era no primeiro dia da perda para hoje. Porque antes da perda, já não vai ser mais possível. Né? Não tem como a gente voltar a ser o que era antes de uma perda. Sim, sim. Né? Aconteceu uma perda, não tem mais como. Sim. Né? Então, assim, é muito complexo. Então, esse sentimento de culpa, arrependimento aparece bastante, né? Se vai ser feliz novamente, né? Uma pergunta, as né? dúvidas. Eu falo que eu gosto muito de fazer um desenho que eu acho que fica bem ilustrativo. Eu gosto muito de recurso com os pacientes, né? Então, eu faço um desenho e vou fazer aqui para vocês. Sobre o processo de luto e a dor da perda, né? Eu falo assim para eles. Imagina essa bola aqui sendo essa dor da perda. Não sei se dá para vocês verem. Né? Mas eu faço com canetinha colorida, né? Um vermelhinho, tá? Imagina essa bola aqui sendo a dor da perda. Não tem nenhuma pessoa aqui dentro. Eu não tô vendo ninguém aqui. Tá vazio. Né? Tá vazio. Mas tá vazio? Não, né? A gente tá tão imerso dentro dessa dor que a gente não se vê mais. É como se você fosse a dor. Você é a dor, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, com o acolhimento, com validação, por isso a importância, né, de saber o que falar, né, como poder ajudar. A câmera pegou bem o seu desenho? Para onde a gente mostra? Onde a gente mostra? Eu acho que é onde você está mostrar mostrando aqui câmera? mesmo. Aqui? Para cá? Consegue captar então, né, bem? a dor da perda, agora eu já fiz uns desenhos aqui. Então, tem uma cabeça, um braço, 2 pernas. Já saiu um pouquinho, né? A gente já consegue ver além dessa perda, dessa dor, né? E aí, com o tempo, com o acolhimento, com o cuidado, cuidar das esferas, né? A esfera física, psicológica, espiritual também, já mudou. Né? Eu mexi nessa bola aqui, nessa dor, não mexi. A dor continua a mesma. A dor continua do mesmo tamanho. Mas só que a gente cresce em torno dessa dor. Sim, sim. E aí vai aparentar que a dor diminuiu. Mas ela não vai deixar de existir. Né? O luto ele vai continuar aqui. Integrou. Né? Integrou. Em algum momento eu falo que o luto te acha. Né? O luto te acha, seja numa ida ao supermercado. Queiramos ou não, não é, Sim, Priscila? Queiramos ou não. Seja diante de uma data comemorativa. Então, sempre vai estar aqui. Só que a gente vai crescendo em torno dessa dor. Né? Muito interessante o seu desenho, uma conversa muito boa. Eu não sei o tempo que temos ainda,
falar rapidamente aqui, eu gostaria de falar mais uma vez sobre o Bom Descanso, as nossas 2 modalidades de planos funerários, do Grupo Bom Pastor, Essencial e Total Mais. Você que tem interesse em nosso plano, pode ligar. Eu tenho aqui um 0800, eu pediria que os nossos diretores me corrigissem aqui. 0800 950 1010. É isso? Para mais informações sobre o plano da Bom Pastor, 0800 950 1010. Lá no Grupo Bom Pastor você encontra profissionais que são preparados para acolher a família nesse momento tão difícil sobre o qual nós estamos conversando aqui. É fundamental que nesse primeiro momento você seja bem acolhido. É só pensar assim, no momento mais difícil de sua existência, quem você gostaria que estivesse ao seu lado? Obviamente que você escolheria a melhor pessoa, o melhor amigo, aquela pessoa que vai poder lhe amparar e que vai poder lhe mostrar o caminho. É assim que eu penso. Eu gostaria de falar rapidamente com a Flaviana, não sei como está o nosso tempo, Flaviana, mas hoje já li algumas matérias sobre avatares, o advento das inteligências artificiais, e é muito fácil a simulação e a emulação de uma personalidade através de uma IA dessas. E a gente sabe que as IAs são só um bebê. As coisas que vêm pela frente que eu andei lendo são realmente assustadoras porque vão mudar o mundo como conhecemos. Se houver um avatar que tenha a voz, que tenha traços de personalidade daquela pessoa que se foi, e isso já não é algo impossível, já está bem ali, logo à nossa frente, no nosso horizonte. Gostaria de saber a sua opinião, Flaviana. Isso pode atrapalhar o processo do trabalho do luto, essa elaboração do luto, essa construção bonita que a Priscila mostrou através do desenho aí? Ô, Nassis, essa pergunta, mais uma vez, é polêmica, né? É polêmica. O objetivo não é a polêmica. Mas vamos lá. O que eu vejo, né? A tecnologia, os aplicativos, né, as redes sociais e a inteligência artificial, ela vem como forma de ajuda, né? Se a gente olhar, tem uma boa intenção. Mas ela pode atrapalhar, sim. Ela pode dificultar o processo de elaboração do luto. Porque a gente está falando aí de um avatar que se comunica com os familiares. Então, existe uma dissociação dessa realidade, né? Existe uma negação da morte. Né? Então, qual é o impacto na vida desse enlutado? Como que vai ser isso? Né? Provavelmente pode acontecer, sim, um adoecimento psíquico, né? Por conta dessa dissociação dessa realidade. Então, ao meu ver, cada caso é um caso, mas pode, sim, atrapalhar ou dificultar. As pessoas ainda têm dificuldade, não é, em lidar com a finitude. Acho que de certa forma sempre terão, né? Nós sabemos, é a maior das certezas, é aquilo que as pessoas sempre nos dizem, desde que nós somos pequenininhos, é a mais certa de todas as coisas. E, no entanto, as pessoas têm extrema dificuldade de lidar com a finitude, não é, Flaviana? Sim. Nós conversávamos um pouco antes do podcast a respeito disso. Uma vida aí de vocês já ligada ao luto, vocês já têm uma trajetória, cada trajetória única da Flaviana como fundadora do Instituto, a história comovente da Érica Mendes, a Priscila Bueno também tem, não explicitou aqui também, mas também tem um histórico de perdas, assim. E o que eu gostaria de saber de vocês é tantos anos trabalhando, acolhendo pessoas enlutadas, ouvindo, porque o trabalho de vocês é um trabalho de escuta, né? O que é que dá para dizer que vocês aprenderam no contato com esses pacientes que chegaram com essas demandas para vocês? Quem começa? Escolham, vamos lá. Flaviana. Vamos lá. Eu acho que é uma aprendizagem diária. Eu acho que a cada atendimento, pelo menos no meu caso, né? Eu volto para casa no final do dia com uma sensação de
o quanto aquilo me mostrou que a vida é frágil, sabe? O quanto que eu preciso aproveitar, o quanto eu preciso curtir, o quanto, né? É tudo muito, muito rápido, tudo muito frágil. Então, diariamente eu entro em contato com isso, sabe? Atender os enlutados me mostra o quanto a vida é frágil e o quanto a gente pode estar do outro lado a qualquer momento. Então, enquanto a gente tem, vamos aproveitar. Então, eu tento aproveitar, sabe? Estar presente realmente no dia a dia. Então, é esse o meu aprendizado diário com o meu trabalho. E é muito difícil, né? Porque a verdade é que nós estamos sempre num pêndulo ou pensando no passado, ou então imaginando um futuro que a gente mal sabe se virá, né? Sim. Se existirá. E temos essa extrema dificuldade de estar como nós estamos aqui. Eu tenho certeza que nós 4 estamos inteiros aqui nesse momento, né? Sim. Mas é muito difícil que as pessoas estejam no dia a dia inteiras no que estão fazendo. Isso é bastante complicado, é uma busca, talvez, né? Não sei se seja algo simples, imagino que não. Priscila, e você, quais são as possíveis lições que você trouxe de seus pacientes? Olha, eu acho que primeiramente eu gosto muito de pensar o quanto eu sou privilegiada, porque todos os dias eu escuto histórias de amor. Então, todos os dias eu aprendo. E o quanto eu aprendo com cada um que procura. Né? Procura uma ajuda, procura um acolhimento, um suporte. Então, sim, né? A vida é frágil. Os momentos são preciosos. Né? O quanto é importante a gente olhar para cada momento que a gente vive. Acho que esse é o maior aprendizado. Né? A gente olha para a finitude, mas, ao mesmo tempo, a gente está olhando para a vida. Tem uma frase que fala assim, a gente só vive uma vez. A gente só morre uma vez. Todos os outros dias a gente vive. Então, olha a importância da gente poder aproveitar cada momento. E coisas simples da vida. Estar com alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se sente bem. Então, eu acho que é isso. Érica? É bem isso que as meninas colocaram, né? Quando a gente olha para a morte, a gente olha para a vida. Então, cada história que chega no consultório, cada história que está ali na sua frente é única. Embora todo mundo vai dizer, mas você trabalha com morte, você recebe enlutados. Cada história é única. Mesmo que a perda se identifique, cada um traz um aprendizado diferente. Então, o que eles nos ensinam? A olhar para viver um dia de cada vez. Eu tenho que viver o hoje, eu tenho que viver o agora. Esse momento aqui é o importante. Eu não tenho que pensar o que eu deixei de fazer ontem ou o que eu vou fazer amanhã. Então, quando a gente olha para a morte, a gente olha para a vida. Então, isso que eu aprendo diariamente dentro do consultório. E levo para o meu dia a dia, né? Eu gostaria agora de falar um pouco do trabalho do Instituto. Eu vejo que nós temos ainda algum tempo, né? Além de atender, de fazer o acolhimento desses pacientes, de forma individual, existe também o GACE, né? Que é o Grupo de Amparo e Acolhimento aos É isso? Grupo de Amparo Coletivos Enlutados. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como se dá essa experiência, explicassem um pouco, para que as pessoas que nos ouvem e nos assistem saibam como funciona. Além do cuidado individual, ainda há um grupo em que esses enlutados entram e lá eles recebem conteúdos, vocês interagem. Eu gostaria de saber, as pessoas fazem perguntas ali dentro, trocam experiências? Sim. Esse é o objetivo do GACE, né? É um espaço onde ali eles partilham suas dores, né? Seus dia a dia, sua rotina, quais são as suas dificuldades. A gente leva também conteúdo diariamente para eles. E ali é esse momento de partilha, onde não tem julgamento, né? Continuidade, né? Claro, dos cuidados, né? Onde eles se identificam, porque todo mundo que tá ali porque perdeu alguém especial. Então, eles se respeitam, tem essa troca. É muito importante. Nós estávamos conversando, eu ouvi uma conversa assim, de orelhada de vocês no caminho para cá, vocês falando sobre a importância que houvesse algo na faculdade de psicologia, é isso?
Priscila Bueno, sobre luto, né? Eu gostaria que vocês falassem da importância disso e também num ponto em que a Érica tocou logo no início, os profissionais de saúde estão preparados para falar sobre a morte com as famílias? Eu já ouvi muita história de médicos darem a notícia de uma forma muito abrupta, muito insensível, sem acolher a família. É lógico que é algo que deve ser dito, mas vocês acham que seria interessante que esses profissionais fossem minimamente preparados para lidar com essa situação e que talvez até eles mesmos tenham dificuldade de lidar com a morte? Até mesmo os profissionais que vivem isso no seu dia a dia? Qual é a opinião de vocês? Quem quiser responder, veja lá. Agora é sorteio. Estou aproveitando o tempo. Posso falar um pouquinho da minha experiência, né, em relação à própria graduação. Eu senti falta sobre ter algo mais específico sobre luto no início da faculdade, né? A gente tem, claro, eu falo que a faculdade, o curso de graduação, ele te traz um panorama geral, né? A gente é formado um generalista. Né? Não tem como a gente passar por cada tópico, cada disciplina e aprofundar como a gente aprofundaria num curso de especialização. Né? Então, sim, eu sinto falta inclusive, de disciplinas que explorassem mais, que falassem mais sobre o processo de luto. Né? Porque dentro do nosso ciclo vital, a gente vai enfrentando lutos. Né? Os lutos normativos do nosso ciclo vital, da nossa vida. Né? Então, a gente enfrenta lutos a todo momento. É impossível um psicólogo, né, não receber uma demanda de luto no seu consultório. Sim. Então, eu senti muita falta disso. E foi aí que eu fui buscar, fora mesmo da graduação, né, nos cursos extras, eu fui buscando aprimoramento, especialização, para poder, então, ter uma formação em relação ao luto, à morte. Né? Então, eu senti falta, sim, desse aprimoramento. É a dificuldade, né, da sociedade lidar com esse tema. Ainda é muito claro. Então, por isso que a gente não vê na faculdade. Né? É muito difícil você olhar para um estudante de psicologia e ele dizer para você que tem esse tema e aprofundar. Não tem. É um interesse à parte, né? A gente que vai buscar. E quando a gente fala dos profissionais, né, a gente não vai entrar numa polêmica aqui, mas eu vou dizer do meu caso pessoal. Faz falta o profissional estar preparado. Faz falta o profissional estar ali para te acolher na tua dor. Isso, eu não perguntei no sentido de uma crítica abrir, destrutiva, uma polêmica, não, mas se não seria bom que eles fossem preparados também em suas graduações para lidar com essas situações de finitude, porque talvez até para o profissional perder não seja simples, né? Como comunicar isso à família, como tocar nesse assunto. É uma demanda geral, né, Onassis? Não só de profissionais, mas seria tão importante se a gente pudesse falar mais sobre morte, luto, né? sobre luto. Mas, né? Pri, a gente sabe também o quanto, nesse momento da notícia, da perda, o quanto que tem impacto, né? Sim, sobre o é o primeiro Exatamente, momento, é o né? choque, né? Então, se ele tiver um preparo ou mais informações de como fazer isso de uma maneira mais empática, mais sensível, mais humana, com certeza seria pode contribuir, ideal, né? O mundo ideal seria o mundo ideal, né? Mas a gente entende também, né, o contexto em que eles estão inseridos, né? Imagina também a dificuldade, o desconforto, né, de ter que dar essa notícia, né? Então, hoje parece que tem uma maior abertura também, né? Sim. Então, os cursos estão aí, os profissionais que trabalham e pesquisam na área, então já parece que está ampliando, disseminando mais esse conhecimento. As coisas estão começando a aparecer, né? Sim, já está, né, uma abertura maior para poder se falar sobre isso. Esse podcast é um oferecimento da Bom Pastor Multiassistência, Grupo Bom Pastor, 45 anos em sua nova fase. Priscila Bueno, eu gostaria que você deixasse, nós já nos encaminhamos para os minutos finais desse podcast, infelizmente essa agradável conversa já está terminando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem possa estar vivendo um momento como esses, para alguém que já viveu e isso deixou alguma marca de alguma forma. O que você diria para essa pessoa? Então, se olhar com compaixão.
Né? Eu acho que é um primeiro é algo que eu gostaria de falar para essa pessoa. Né? Se olhar com compaixão, se olhar para a sua dor com compaixão, se acolher. A sua dor é válida, é sua, está dentro de você está sentindo. É legítima. É legítima. E cada um vai sentir, vai reagir ao luto da sua própria maneira. Então não existem lutos iguais. Né? Evitar comparações. Né? O luto do seu amigo não vai ser o mesmo que o seu. Ai, mas ele já melhorou, já está saindo. Você, se olhar. Tá difícil? Peça ajuda. Às vezes o luto é um caminho, né? Uma travessia longa. E às vezes está tão nublado, tão, né? Em inverno, aqueles invernos rigorosos. Por que não pedir ajuda para continuar nesse caminho? Eu falo muito que o meu trabalho com eles, eu acredito de vocês também, eu falo assim, imagina você andando numa travessia escura, sombria, e daqui a pouco você vai lá e tira uma lanterninha da sua mochila. Né? Somos nós que estamos ao lado de vocês. Né? Muito obrigado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Érica, Flaviana? Agradecer, né? Trazer essa oportunidade da gente falar sobre luto, que é muito importante, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade. E mais uma vez, importante deixar claro para os nossos associados que estamos à disposição, caso eles venham precisar dos nossos atendimentos. Isso. Além dos atendimentos presencial e online, a gente também tem um atendimento voltado ao pet, também que é importante a gente lembrar e falar um pouquinho sobre isso. Importantíssimo, né? Temos também o grupo, o Galup, que é um grupo voltado para as famílias que perderam, né, os seus animais. Que né, hoje fazem parte da família, né? Como mudou, né? Interessante. A constituição de família. Os contatos vão ficar passando, eu vi da direção que os contatos ficarão aí sendo exibidos aqui embaixo nos nossos créditos, né? Quem se sentir, né, à vontade, tiver necessidade, quiser entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Foi um prazer imenso conversar com vocês, mulheres. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês nesse nosso Bomcast. Eu creio que tenha sido um conteúdo muito interessante e extremamente relevante a todos que nos assistiram até agora. O Bomcast é um oferecimento do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Mais informações sobre o nosso plano, liguem para o nosso 0800, deixe eu olhar aqui, 950 1010, 0800 950 1010. Meu nome é Onassis, foi um grande prazer participar desse Bomcast ao lado dessas profissionais de imenso talento.